Olá, boas tardes, tudo bem? A gente retoma a jornada de editoração e agora a gente vai... Quem esteve de manhã viu que a gente chamou, brincando, de a velha guarda, o pessoal mais experiente do mercado editorial, né? E agora a gente vai começar essas duas sessões à tarde com o pessoal da chamada, entre aspas, jovem guarda, que são as editoras que têm 15, 20 e um pouco mais de tempo, né? Então, aqui na mesa tem dois colegas meus, ou ex-colegas de graduação, que são o Yuri e a Joana, que a gente estudou juntos na década de 90, e a Lilia, que agora se torna minha amiga nova. Então é isso, obrigado a todos a presença. Eu passo para o Yuri, depois a Joana, depois a Lilia. Obrigado. Olá, boa tarde. Agradeço o Jean-Pierre pelo convite para vir aqui falar com vocês. É sempre divertido poder falar um pouco, enfim, de uma parte da nossa vida profissional em termos avaliativos, né? Especialmente para uma plateia como vocês que tem um interesse imediato, né, nessa trajetória que muitos de vocês vão começar agora. Eu cheguei à editoria pelo mundo das letras, isto é, eu fui estudar letras e então um profissional de letras basicamente tem mercado de aula e um mercado de produções culturais envolvidas com texto e eminentemente uma editora. Então, acho importante dizer que na minha trajetória não foi propriamente uma escolha por um interesse num segmento da indústria, né? Trabalhar com livros foi uma forma de continuar trabalhando como leitor, né? Então, eu tinha muita inveja dos meus professores. Tinha um professor que era o Juca, que uma vez falou: eu sou um leitor profissional. E aí eu falei: nossa, acho que eu vou ser um leitor profissional também. Deu certo. Deu certo, eu sou um leitor profissional, muitas coisas que eu leio eu leio profissionalmente, isto é. E deu errado, porque quase todo o meu tempo de leitura eu tenho que dedicar às minhas leituras profissionais e tenho muito pouco tempo para aquelas eletivas, enfim, para os tantos livros que são publicados e que a gente tem vontade de ler e que a gente vai guardando, né, para o futuro. E então eu comecei a trabalhar na Edra no comecinho da editora. Ela já era uma empresa constituída e então eu tive lá 15 anos. E nesses 15 anos a gente viveu várias aventuras propriamente de negócio, isto é, tentando aprender. Uma editora gerida por uma pessoa que é formada em letras e uma outra pessoa que é formada em história. Isto é, a gente não sabia nada, né, de negócio. E hoje eu acho que é uma defasagem, isto é, acho que as editoras da geração da Edra, editoras que têm 15 anos, têm eminentemente esse perfil, né? Então, como o Alexandre falou aqui antes, né, a atividade editorial atrai um tipo de pessoa que tem uma preferência eletiva, isto é, muito pouca gente ganha muito dinheiro com isso, né? E foi essa a nossa trajetória. A gente começou a publicar um catálogo basicamente de humanidades, né, por causa dos nossos repertórios intelectuais comuns, e rapidamente a gente passou a entender que a gente não devia confundir a nossa estante doméstica com um catálogo editorial, né, porque existem outras demandas. E então a gente procurava, enfim, nessa chave em que o Alexandre diz de competência e criatividade, se manter nesse mercado e buscar, enfim, alguma forma de crescimento. Bem, eu queria mencionar algumas coisas que foram importantes nessa trajetória para a gente. Em 2006, nós começamos a fazer uma coleção de bolso, né? E a gente achava que o Brasil ia crescer muito
e que as classes C e D iriam lotar as livrarias. A gente era muito ingênuo e a gente achava que o crescimento ia chegar no livro, ia ser incrível. Então a gente pensou assim muito ingenuamente que a gente precisava ter livros baratos para quando o público chegasse, né? E então embarcamos nessa viagem que foi fazer uma coleção de bolso, né, que consumiu toda a nossa energia assim, entre 2006 e 2010, e gerou uma série de reflexões sobre o trabalho que foram muito importantes, né? Inicialmente a gente passou a trabalhar com softwares livres de editoração, porque a gente precisava de uma ferramenta que tivesse alto desempenho em formatos fixos, porque a gente precisava que o custo editorial fosse mais baixo, porque o livro de bolso precisa ter um preço baixo, né? E mais tarde eu fui descobrindo que a coleção de bolso é uma coisa extremamente complexa no mundo editorial, né? Lendo até um livro que o Plínio publicou, daquele catalão que fala sobre o Aldo Manuzio, né? Ele recenseia um pouco a história do livro, e são muito poucas iniciativas realmente bem-sucedidas no século XX em qualquer lugar, né? E a gente foi descobrindo isso muito aos poucos, né? Que a edição de bolso é uma editoria muito específica com relação à escolha de títulos, circulação, formato, enfim, a gente teve que basicamente pensar todas as etapas do livro em função dessa questão, que é um livro de custo baixo que tem alta circulação. Daí, ao fazer isso, a gente se deparou com um problema que era os livros esgotavam. Uma coleção de bolso precisa ser mantida em catálogo, né? Então os livros esgotavam e a gente não conseguia repô-los, né, de forma a manter o catálogo completo. Uma coleção de bolso que se dedica eminentemente a clássicos não tem uma grande rotatividade, não são livros que vendem muito, né? São os livros desse modelo fundo de catálogo, que vendem sempre. Nesse momento a gente resolveu então que a gente ia criar uma gráfica e montamos uma gráfica digital. E foi engraçado esse momento, porque eu sempre falava para os meus amigos, né? A gente vai fazer uma gráfica. E eles falavam, vocês têm merda na cabeça, quem tem gráfica, né? Qual é a editora que tem gráfica? A Record, né? E aí, nesse momento, foi importante para mim pensar que as editoras têm modelos de negócio muitíssimo variados, né? E que podia fazer todo o sentido para um modelo como o da Edra ter uma gráfica digital, e pode não fazer sentido para um outro colega, né? Bom, foi incrível para mim do ponto de vista da minha trajetória profissional, porque a gente descobriu que a gente também não sabia nada disso. A gente teve que, por exemplo, aprender coisas sobre cola que eram inimagináveis para mim, né? Sobre o secamento da cola, né? Agora, eu acho que eu aumentei muito assim o meu espectro de conhecimento sobre o livro ao fazer isso, porque a gente passou a lidar com uma parte muito material, né? E aí hoje a Edra fica num subsolo na Vila Madalena, e é divertido o fato de que a gente consegue fazer no subsolo desde o telefonema para um autor que a gente está a fim de publicar, até, enfim, o acabamento, e o livro sai do subsolo propriamente. E então a gente viveu isso, foi muito legal, mas a gente também passou muito mal, porque não conseguíamos editar os outros segmentos. Então a gente parou, por exemplo, de editar infantil. Quando paramos de editar infantil, passamos a não conseguir mais entrar em programas de governo, né? Era uma fórmula muito complexa e gerou um monte de conhecimentos para mim que foram muito legais, muito especialmente o mundo da tipografia, né? Os editores, de forma geral, e eu incluído, eu não sabia nada de tipografia, assim, e eu passei a aprender um pouquinho, né? Também com essa história de editar livros em software livre, que é o LaTeX, que é um software que tem um alto investimento de conhecimento tipográfico, né? E, bom, vou resumir para terminar, porque senão eu falo muito.
Bom, no final de tudo, a gente descobriu uma perversão, né? Uma perversão que tem a ver com o mercado e que bate naquela questão que foi falada aqui sobre o local e o global, né? Não há uma cultura do público leitor brasileiro para o livro de bolso, né? Não há uma cultura do livreiro brasileiro para o livro de bolso. Então, o livreiro brasileiro não gosta de livro de bolso de forma geral, né? Ele tem dificuldade em expô-lo, né? E uma coleção de bolso, tradicionalmente, ela fica junta na livraria. Isso quer dizer que quando eu publico um Nietzsche, eu não vou para a estante de filosofia, né? O cara precisa saber que existe na coleção. Então, por isso que eu falo dos hábitos do público, porque a gente não tem o hábito de ver a coleção da LPM para saber quais foram as novidades, né? E daí aconteceu essa perversão. A gente descobriu que se a gente publicasse um livro num formato 14 por 21 que custasse R$28, ou um livro no formato 11 por 15, se não me engano, que a gente utilizava, que custasse R$15, ele vendia precisamente a mesma coisa, né? E aí foi um aprendizado também, porque a coleção de bolso não aceita qualquer livro. Tem um certo tipo de livro que não há nenhum interesse em colocar no bolso, porque nós somos comerciantes, a gente quer tentar vender mais, né? E aí a gente descobre isso, que você não vende mais e ganha menos, né? Mas enfim, foi muito significativo para a gente em termos de imersão em outros ambientes do mundo da edição de livros. E recentemente a gente passou a publicar com muito menos regularidade a coleção de bolso e voltamos a fazer formatos grandes. E daí o efeito é imediato, os livreiros expõem os formatos grandes, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje no mercado brasileiro, assim, tem uma grande presença de livros enormes, né? Livros que param de pé, né? E é curioso, porque aparentemente tem sido um segmento bem sucedido. Eu vou passar a palavra e a gente continua a conversa em seguida. Obrigado. Olá, boa tarde. Agradeço a presença aí de todos também, o convite do professor Jean-Pierre, que foi meu contemporâneo aqui na graduação na Faculdade de Letras. A minha trajetória profissional é completamente diferente da trajetória do Yuri, embora a gente tenha se conhecido na graduação. Quando nós nos conhecemos na graduação, eu já trabalhava no mercado editorial. Na verdade, eu comecei a trabalhar na área gráfica, né? Eu comecei no final da década de 1980, como produtora gráfica. Fui trabalhar num pequeno estúdio de design gráfico especializado em revistas de moda. Então, na verdade, eu comecei antes da minha formação acadêmica, né? E trabalhando por uma questão de interesse, basicamente, com os processos gráficos. Eu realmente me interessei bastante por essa parte e achei que eu, na verdade, queria trabalhar com produção gráfica, trabalhar com publicações, mas ainda não tinha essa experiência do editor, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, essas questões todas levantadas pelo Yuri, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha me deparado com essas questões ainda. Então, a primeira editora onde eu trabalhei foi a editora Paz e Terra, e eu desempenhava a função de produtora gráfica, e fiquei alguns anos basicamente trabalhando com produção gráfica. Depois que eu entrei na graduação em letras, que eu comecei a me envolver com a parte de produção de texto, com a parte de revisão, com tradução também. Então, foi a partir do momento em que eu comecei a me especializar, eu comecei a estudar letras, que eu comecei a me envolver com os aspectos textuais. Nesse momento, então, eu comecei a trabalhar como produtora editorial na Macron Books, uma antiga editora de livros de informática, e fiquei um bom tempo trabalhando com produção gráfica, com produção editorial, e
não me envolvia tanto com esses aspectos de editor, porque, na verdade, a gente tinha a figura do editor, que na época era o diretor, né, da editora, então eu cuidava do trabalho de edição, mas no aspecto dos fluxos de produção, não de decisões, de títulos, de decisões de mercado, né? É uma outra atividade que você desenvolve dentro de uma editora sem, na verdade, se preocupar com esses aspectos de mercado, de preço, de formatos. Então, você entra na editora com todas essas questões definidas. Você precisa de informações técnicas para você poder desempenhar as funções, enfim, de editor, no caso. Mas, depois de um período trabalhando dentro de uma editora, eu acabei abrindo uma empresa, uma pequena empresa de editoração e de tradução também. Fiquei um período trabalhando, prestando serviço para grandes grupos editoriais, eu cuidava de toda a parte de produção editorial. Fiquei mais ou menos uns 2 anos prestando serviço, né, de edição e de tradução. Né. Depois fui convidada para trabalhar na Universidade Mackenzie, onde eu trabalho atualmente como coordenadora de produção editorial. E o interessante é que eu fui chamada para trabalhar nessa editora, mas ela não existia, na verdade. Quer dizer, foi uma experiência muito interessante, porque, em geral, a gente vai com tudo pronto, né? E quando eu comecei a trabalhar lá, eu ajudei a implantar mesmo a editora, né? Então, passei pelo processo de criação de conselho editorial, criação de departamento editorial, definição das coleções. É claro que toda a experiência que eu tive como produtora gráfica e como produtora editorial, essas informações foram usadas para a gente definir as coleções, criar as coleções da editora. Então, eu acho que, às vezes, uma trajetória em que você tem contato com diversas etapas do processo editorial é muito importante para você poder ter uma visão mais ampla do que é o mercado, de como você vai definir coleções, de quanto vai custar esse aspecto do preço, da precificação do mercado. Quando você participa dessa formação, você começa a ter um olhar mais específico. Vou usar um tipo de papel, ou vou usar um formato específico. O processo de escolha de originais, que eu também acho bem interessante numa editora universitária, e o que difere a editora universitária das editoras comerciais é que as editoras universitárias, em geral, ela tem um conselho editorial que escolhe o título, que avalia os pareceres externos. Então, a dinâmica, na verdade, e o objetivo desse segmento universitário ele é diferente do comercial. Não que a preocupação com o lucro não seja uma questão relevante, importante, mas não é o principal. Pelo menos no caso da editora Mackenzie, a gente tem uma preocupação específica com a qualidade, com a pertinência, com a relevância dos textos dos livros que nós publicamos. Então, todos os livros são avaliados por pareceristas externos. A gente tem uma preocupação, na verdade, mais com a questão de qualidade, de relevância, e o aspecto da viabilidade é importante, mas não é o principal objetivo, eu acho, de uma editora universitária, né? A gente tem uma preocupação mais com qualidade do que propriamente com as questões comerciais mais com as questões comerciais, na verdade, se a editora vai conseguir ou não. Por quê? Porque a estrutura de uma editora universitária, ela, no caso da editora Mackenzie, ela está vinculada ao decanato de pesquisa e extensão, então ela está ligada diretamente à universidade. Então, a interlocução do departamento editorial é feita com o decanato, ele que faz a interlocução com o departamento editorial, com o departamento financeiro, com o conselho. Então, eu acho que a estrutura é diferente, e essa estrutura, de uma certa forma, ela muda um pouco os interesses e a preocupação em ter uma inserção tão grande no mercado.
É o que eu sinto, é o que eu vejo, que a preocupação não é tanto mercadológica numa editora universitária, né? E, diferente de uma editora comercial pequena, né, que tem que sobreviver, que tem que pagar as despesas, que tem que escolher um título ali que seja realmente, que tenha um apelo comercial para o público, para o mercado, né? Então, não que não seja uma preocupação, né? Eu acho que a editora universitária ela vem para atender um nicho específico, né, um nicho de pesquisadores, né, de pessoas interessadas em um título que vá atender a um público mais de pós-graduação ou atender a própria universidade, né? Nós temos na editora 4 coleções, né? Uma editora nova, a editora tem 15 anos, uma coleção específica para esse público mais acadêmico, né? Pesquisas específicas. A gente tem uma coleção paradidática, que são para os alunos de graduação. Temos também uma outra coleção, que é uma coleção de melhores teses, né? E, enfim, temos projetos de outras coleções para a editora. Eu acho que a questão das coleções é super importante, você ter coleções no seu catálogo, né? E é isso, eu acho que a editora universitária, hoje em dia, né, Plínio, ela tem um papel super importante no mercado editorial, é um segmento muito específico, mas que cumpre a sua função de não só se preocupar com as questões mercadológicas, e é um mercado que tem uma certa representatividade, são editoras preocupadas com qualidade. A maioria já ganhou um jabuti, pelo menos. Nós ganhamos em 2013 um jabuti com livro de comunicação. Então, eu acho que esse é o diferencial das universitárias. Assim, pela minha experiência com as editoras comerciais onde eu trabalhei, eu vejo isso, assim, né? Uma preocupação específica com qualidade, com textos relevantes, a despeito de ser comercial ou não, a despeito de vender ou não, que eu acho que tem muito a ver com a própria estrutura na qual ela está inserida, que é dentro de uma universidade, né? Então, eu acho que esses problemas do dia a dia eles acabam diluídos um pouco, né? A gente tem uma forma de sustentação que nos dá essa liberdade de produzir títulos mais cujo nicho é mais específico, né? Então, eu queria fazer esse contraponto, então, da questão, né, do papel das editoras universitárias com das editoras comerciais, quer dizer, o papel não, na verdade, as preocupações, né, que é o que difere um segmento do outro, na verdade, né? E o que eu gostaria de comentar, assim, sobre a minha trajetória é isso, que eu acho, vocês que estão estudando editoração, eu acho interessante que vocês possam, ou se tiverem oportunidade de trabalhar numa editora, participarem ou exercerem várias atividades dentro da editora, desde a área gráfica, a parte mais de editor, marketing, porque isso te dá muito mais subsídios para você poder exercer bem o papel de editor no mercado, seja numa editora universitária, seja numa editora comercial, enfim. Eu acho que é uma experiência pessoal, claro, mas que me deu bastante subsídio para poder exercer a função que eu exerço hoje, né? Eu coordeno a produção editorial da editora. Lá nós publicamos livros e periódicos também da universidade, né? Então, eu acho que essa experiência de passar por vários tipos de editoras e exercer várias atividades foi fundamental para que eu pudesse realmente ter essa visão um pouco mais ampla do mercado. Olá, tudo bem? Queria agradecer ao Plínio pelo convite. Eu fui aluna da editoração, então sempre que alguém me chama para participar das mesas eu fico muito animada, porque acho que era uma
eu sentia muito essa carência quando eu era aluna, eu queria muito que a gente, enfim, tivesse esse contato com os profissionais, porque, claro, acho que uma coisa é você estudar, você ver a coisa na sala de aula, outra coisa é você ver como você vai aplicar isso um dia, ou ver como aquilo de fato acontece no mercado editorial, ou então em toda uma variedade de mercados. E, enfim, até o Fórum de Editoração foi uma coisa que a gente criou no meu ano da ECA. Ele já tinha um pouco essa ideia de trazer os profissionais para discutir. Então, acho que sempre que vocês tiverem a oportunidade de participar, de conversar, fazerem perguntas, fiquem à vontade, anotem o nosso contato, porque acho que é um pouco isso. O mercado, acho que a experiência deles e talvez a minha, as 3 trajetórias, acho que mostram que o mercado ainda precisa muito de profissionais que cheguem cada vez mais preparados, que cheguem no mercado cada vez com mais informação, porque só assim a gente consegue desenvolver o mercado editorial de uma forma completa, porque no fim a gente chega no mercado e acaba fazendo muitas experiências, na verdade, o que é bom, mas seria muito bom também se a gente tivesse muitas certezas. Então, se a gente tivesse mais certeza sobre livros de bolso, se a gente tivesse pesquisas que indicassem para que público isso seria bom, para qual público não seria, e aí a gente pudesse fazer mesmo um trabalho mais efetivo. Mas eu concordo plenamente, eu acho que você experimentar e abrir um pouco a mente é muito importante para quem está começando e para quem está na carreira já há algum tempo, até porque me parece ser um mercado que está em constante mudança, né? Eu comecei, enfim, com editoração na ECA. Logo no começo eu já tinha uma ansiedade de trabalhar, então eu trabalhei na Bienal do Livro no primeiro ano da faculdade, vendendo livros. Foi uma coisa tipo maluca. Eu trabalhei um dia 12 horas, fui para a festa à noite do começo da faculdade, então aquela coisa um pouco intensa. E aí, logo eu falei, não, vamos começar a trabalhar numa editora. Eu entrei em editoração querendo trabalhar com arte. Eu queria, sei lá, fazer o design de uma revista da Abril. E não tinha o curso de design ainda, então isso me parecia muito óbvio. E aí, conforme eu fui indo no curso, eu vi que não era nada disso. Eu acabei fazendo um estágio na Manoli, que era no departamento de texto, apesar de eu querer trabalhar com arte. Era a oportunidade que tinha. Eu falei, bom, vamos conhecer, então. E foi muito legal, foi uma experiência. Trabalhava 4 horas por dia, imagina, uma vida maravilhosa, né? Você ganhava dinheiro e ainda, enfim, trabalhava pouquíssimo. Ganhava pouco também, mas enfim, isso era um detalhe. Aí, dentro da Manoli, surgiu de repente uma vaga no departamento de arte. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu sei que é para trabalhar 8 horas, mas eu consigo, sei lá, com 6 horas, que era o que eu conseguia conciliar com a faculdade, fazer e vamos ver o que acontece. E aí a diretora falou, não, então vamos lá, você quer, vamos trabalhar. Eu fiquei 1 ano no departamento, foi uma experiência super legal, fazia uma parte mais de folder, de capa, cheguei a fazer algumas capas de livros, marcadores, uma parte de divulgação, e foi muito legal. Só que aí eu entrei já na faculdade querendo muito fazer um intercâmbio e eu acabei indo fazer um intercâmbio na França durante 1 ano na Sorbonne. Enfim, aí foi toda uma mudança, porque eu estava numa carreira totalmente voltada para o profissional, e lá eu fui numa imersão de estudos, de história do livro, filosofia, então as matérias mais teóricas possíveis, e voltei para cá. E aí, quando eu voltei para cá, a dona da Manoli me convidou para voltar, então foi uma coisa meio uma interrupção de 1 ano que eu fiz, voltei e continuei lá. Só que aí tinha essa dúvida, eu ia para lá fazer o que exatamente? Porque eu gostava de arte, mas depois de toda essa coisa na França, que eu trabalhei com umas coisas muito teóricas, eu fiquei um pouco refletindo sobre isso e decidi voltar para o texto e falar, não, eu gosto do texto, gosto de pensar. E lá era muito parecido com a sua primeira experiência como editora, que não era uma coisa de prospecção, era mesmo a produção do livro. Então, chegava o livro para mim e toca produzir. Então, você escolhia o tradutor, o preparador, que é um trabalho muito legal de trabalho no texto e é importante, enfim, na dedicação, mas era bem esse tipo de coisa. Não tinha nenhum envolvimento com marketing, enfim, nada disso. Era um trabalho de texto mesmo. E aí, enfim,
em algum momento, sei lá, talvez uns 6 meses depois, a pessoa que cuidava do marketing dessa editora saiu. E aí minha diretora falou, Lília, é o seguinte, eu sei que você não tem nada a ver com isso, tipo, você não fez formação em marketing, mas enfim, você é comunicativa, você conhece o catálogo da editora, você não quer trabalhar no marketing, sei lá, por 3 meses, só para me ajudar um pouquinho? E eu falei, vamos lá, né? Por que não? Estamos aqui. Então eu fiquei alguns meses no marketing, era uma experiência mais um pouco diferente dessa de livros comerciais, porque lá era muito mais voltada para livros técnicos, então era muito relacionado com eventos, uma coisa de promoção dentro das escolas, então foi uma experiência legal. Eu acabei voltando para o editorial, só que aí logo depois eu viajei de novo para a França, eu fui fazer um master, mas aí numa escola que era voltada, na verdade, até para a reflexão de bibliotecas, a questão do livro, o livro como, enfim, evolução na história, uma coisa mais histórica mesmo. E foi uma experiência muito legal. Eu até acabei trabalhando numa editora pequenininha lá na França, que chama Chandem, que, na verdade, publica em francês obras brasileiras ou portuguesas, enfim, de língua portuguesa. Trabalhei no Salão do Livro, foi uma coisa rápida, mas foi muito legal um pouco para ver. Era uma editora micro, assim, então é interessante ver como numa editora micro você faz tudo, assim, desde levar os livros para a Bienal, até editar o livro, até escolher os títulos. Então foi uma experiência bem interessante. Era relacionado também com uma livraria super pequenininha de Paris ali, então tinha todo um glamour, assim, então foi bem fofo o estágio. Bom, terminada essa fase de sonho na minha vida, eu voltei para o Brasil. Eu até fiz, na volta, um pouco ainda relacionado com essa coisa das bibliotecas, enfim, que eu estava fazendo lá. Eu acabei fazendo aqui na Brasiliana, uma iniciação científica, enfim, mas foi bem legal até estar em contato aqui. E aí eu entrei mesmo no mercado um pouco de uma forma mais radical, que eu entrei na Planeta, que é uma editora, vocês devem conhecer, bem comercial. A priori eu coordenava um pouco a parte da produção dos livros, então um pouco aquilo que eu fazia na Manoli, de passar tradução, preparação, tudo isso. E depois eu comecei a cuidar dos autores nacionais, então eu editava os autores nacionais, mas não só na parte de, enfim, fazer os procedimentos, os processos básicos, mas escolher autor e principalmente, que era o que eu mais sentia lá, que era o trabalho de edição propriamente, porque quando você pega um livro estrangeiro, você manda para tradução, ele chega, você vê uma outra adequação que precisa ser feita, mas não é um trabalho de você, de fato, criar um livro, porque quando você trabalha com autor nacional, você vê que tem autor que, enfim, ele tem uma sequência lógica na cabeça de como as coisas têm que ser, uma organização de capítulos. Agora, tem vezes que você trabalha com outros que, assim, a pessoa tem a história ou tem o tema, mas ele não tem ideia de como colocar aquilo no papel. Então, é um trabalho que precisa, assim, de uma dedicação e, às vezes, um trabalho muito grande, não só no texto, mas que eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência com autores nacionais, mas às vezes você ser um psicólogo do autor, porque é uma coisa incrível. Eu editei lá o Paulo Lins e o Augusto Cury, e assim, eu era, sei lá, mais próxima deles do que as namoradas, porque eles me ligavam. O Paulo Lins teve uma vez que ele me ligou no Natal, falando, não, decidi mudar o nome dos personagens. Não, o livro está na gráfica, não tem, sabe? Não dá, sabe? E aí são umas coisas mais malucas, de tipo de insegurança, sabe? De não saber se tá boa uma frase ou não. Então, às vezes, com o Cury acontecia muito isso, de sugerir uma alteração de uma frase, ele falava, ai, não, Lília, isso depois, enfim, ele ligava, depois de eu ler o texto inteiro, anotar as alterações que eu ia fazer, ele falava... Ele me ligava e a gente ficava, às vezes, numa ligação de 4 horas para eu passar todas as sugestões para ele e ele aprovar ou não se eu podia fazer aquelas sugestões. Mas era bizarro, porque às vezes eu falava uma sugestão para ele falava, ai, acho que isso a gente pode deixar como tá. Aí depois de, sei lá, um dia ele me ligava e falava, sabe que eu pensei naquilo que você me falou? Vamos alterar. E era, sei lá, uma frase, não é que ia mudar o livro, não é que ia... Mas tem esse trabalho e eles têm essa demanda. Então,
é legal porque você vê que, de fato, o livro é muito bem trabalhado, mas é um trabalho que exige, assim. Então, eu, enfim, fiz esse trabalho na Planeta, e aí até quando eu estava na Planeta, eu participei de um fórum de editoração com o Matinas Suzuki, eu não sei se vocês conhecem, mas ele, enfim, apresentou Roda Viva, trabalhou na Folha por muito tempo e agora trabalha na Companhia das Letras, é um dos diretores. E, enfim, eu conheci ele aqui, como a gente se conheceu hoje, e depois de um tempo, um ano depois, a gente voltou a conversar e ele me chamou para ir para a Companhia das Letras. E era uma coisa que fazia muito sentido com o que eu estava fazendo, porque era para ser editora do novo selo da Companhia das Letras, que é a Paralela. Não sei se vocês conhecem, mas depois que a companhia, enfim, fez a parceria com a Penguin e tudo aconteceu, a companhia começou a se abrir com alguns novos selos. E a Paralela foi muito importante nisso, porque foi como se fosse o braço comercial da Companhia das Letras. E isso foi uma mudança muito grande, porque entra em toda aquela questão que até eles comentaram de como que fica, então, a questão da qualidade da Companhia das Letras, porque, enfim, até então, a Companhia das Letras não comprava pensando em retorno financeiro. Era uma coisa muito mais a boa literatura que a gente acha que deve ser publicada. Então, foi um trabalho muito legal de mostrar que, ainda assim, a Companhia das Letras publica o que ela acha que deve ser publicado, mas que ela precisava de um tratamento especial, não só para novos leitores que poderiam entrar, que seja uma classe C ou, enfim, uma classe A, que às vezes não lê o tipo de literatura que a Companhia das Letras costumava publicar, mas também até de organizar dentro do catálogo, porque muita coisa que, enfim, até a Paralela publicou, veio do catálogo da Companhia das Letras. Então, é uma coisa de você aprender também a se comunicar com um determinado público e aquilo que você estava fazendo. Então, eu fui para esse selo, e lá é isso, eu fui editar desde Papa, que foi um dos livros que eu contratei, que foi super legal, e até a Silvia Day, que não sei se vocês sabem, mas é literatura erótica, que vai nessa linha de 50 tons de cinza, e, enfim, vende pra caramba e sustenta, enfim, boa parte das outras publicações da editora, né? Então, ver esse balanço dentro da editora também é uma coisa interessante, o quanto a publicação de algumas obras subsidiam todo um trabalho que acaba sendo, muitas vezes, até institucional, porque tem livro que, às vezes, a gente vai discutir, a gente olha os custos e a gente fala, não, esse livro acho que nem deveria entrar em editorial, deveria ser conta do marketing, porque é isso, a gente só vai publicar porque é importante para a editora, nada mais, assim. Então, tem essa questão. Enfim, eu fiquei um ano trabalhando como editora da Paralela, e lá a companhia é gigante, é diferente das outras editoras que eu trabalhei. A gente estava até conversando antes, você tem pessoas para trabalhar com cada pequena coisa. Então, o editor ele tem um departamento que apoia ele na parte de direitos estrangeiros. Então, tipo, é uma pessoa que faz o contato com os agentes por você. Claro, você também faz, mas ele também te ajuda em, sabe, quanto foi uma proposta anterior, quanto que, como que é essa agente, como que não é, esse tipo de coisa. Tem um departamento que trabalha junto com esse, que é a de vendas de direitos, então, tipo, que pode ser para filmes, pode ser a venda de autores nacionais para fora, porque, enfim, a companhia tem um catálogo muito forte nacional. E tem toda a parte de departamento de produção. Então, enquanto na Planeta eu fazia desde o contato com a gente para comprar um título até o envio do livro para a gráfica, na Paralela, na Companhia das Letras, enfim, eu tinha, sei lá, 5 departamentos para me ajudar nesse trabalho. Então, eu termino de editar o texto em si, eu mandava para um departamento que ia revisar, diagramar. Então, é outra história. Então, você tem um apoio assim que é muito grande e que eu acho que é muito importante na questão da qualidade da Companhia das Letras, de ter os processos formados e todo esse tipo de coisa. Quando eu achava que estava tudo tranquilo na vida, enfim, tudo coerente, meu chefe, Matina, justamente falou, Lília, o que você acha de ir para o departamento de vendas? Falei, oi? Tipo,
Você sabe que, assim, eu fiz editoração, sempre trabalhei com texto, isso não faz sentido nenhum, mas aí ele fez toda uma introdução desse tipo, de o quanto ele também tinha mudado na vida dele, o quanto ele já tinha trabalhado em vários lugares, o quanto era importante para uma carreira você conhecer várias coisas e tal, e, enfim, ele achava que eu tinha um certo perfil, porque eu, como editora, eu já me interessava por outras coisas, e é uma cobrança na companhia que você se envolva com marketing, com divulgação, vá nas livrarias, fale com os livreiros e tudo isso. Acabar. E aí eu acabei indo para o departamento de vendas, foi uma experiência, eu fiquei lá por quase um ano também. E foi uma experiência muito legal, porque você começa a ter contato com uma outra dimensão da coisa, sabe? De pensar quem que vai receber, quais são as demandas, essa questão que ele comentou do livro de bolso. É uma dificuldade, de fato, você colocar na livraria o livro de bolso, sabe? Então, são pequenos detalhes de demanda do mercado final que você, às vezes, editor, não tem o conhecimento. Então, definição de preço, como que isso é feito, controle de tiragem, de reimpressão. Uma coisa que eu achava maravilhosa era que, quando você reimprimia o livro, quando eu era editora, eu ficava feliz da vida. Nossa, que ótimo, o livro reimprimiu. Quando eu trabalhava em vendas, eu vi que nem sempre, quando você reimprime, é a melhor coisa, porque às vezes a pessoa pediu a reimpressão e o livro, na verdade, não é que ele tinha vendido, ele só estava bem distribuído, mas ele não estava vendendo. E aí voltou aquele livro, você tinha mais uma reimpressão e aí você ferrou com tudo, porque aquilo tudo que você tinha vendido não vai dar para bancar, enfim, a reimpressão que você fez. Então, é uma conta bem complexa que você tem que parar, pensar, ver onde está o livro. Às vezes fala, ah, não, o livro está em Manaus, mas não está vendendo. Então, manda voltar, que aí eu vou mandar para tal lugar. Então, é toda uma complexidade que ganha, que é uma descoberta muito interessante. Acho que, se vocês puderem conhecer, é muito boa. E agora, esse ano, mais uma novidade, eu estou cuidando do departamento de marketing da editora, enfim, mas agora de uma forma global. E, enfim, vamos ver. Depois eu conto para vocês. Bom, eu vou pegar com ele fixo, se importam? Não, né? A gente tem um tempo ainda, uns 30 minutos, para o pessoal fazer perguntas à mesa. Alguém tem interesse? Só que tem que vir até aqui, porque a gente só tem um microfone, se vocês não se importarem. Eu tenho uma pergunta, mas eu posso esperar. Bem ansioso, assim. Alguém? A mesa está ávida por responder. Ah, você pode vir até aqui, por favor? Obrigado. Essa coisa de vinho é muito, né? Gostaria de parabenizar a todos, muito interessante as exposições. Eu queria fazer uma pergunta específica para o Yuri. Você comentou que vocês desenvolveram os livros a partir de software livre. Queria saber como foi essa experiência, porque acho que você comentou sobre o LaTeX, né? Que é um programa, parece que bastante difícil de usar e tal. Queria saber como foi essa experiência, porque vocês parece que são de origem mais da filosofia, ciências humanas, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Foi enriquecedor e equivocada. Foi incrível, foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente tinha questões, enfim, o uso de software livre não é só uma questão prática, eu acho que é uma questão política também, que em vários sentidos ia ao encontro da nossa reflexão. Foi muito legal. Eu não entendo nada de programação, então para mim é difícil, mas eu passei eu sei editar em LaTeX hoje, e esse evento está ligado ao lance da coleção de bolso, né? Então eu precisava é uma ferramenta extremamente eficaz para formatos extremamente repetitivos, né? Então, justamente para a coleção de bolso, que tem uma mancha fixa, entradas fixas, formato fixo,
foi muito importante na composição de uma conta, né, da conta do custo do livro. Eu acho que a gente não consegue avaliar o tamanho do custo. A gente demorou cerca de 2 anos para implantar essa ferramenta. Ela foi muito eficaz, funcionou muito para um certo momento. Então, para quem edita, por exemplo, para uma coleção, ela funciona muito, né? É um software que produz templates complexos. Então, é muito legal para a coleção fixa, né? Agora, acontece que ele apresenta limitações para pequenos detalhes. Então, se você quiser desenhar uma folha de rosto gráfica, é um pepino incrível, porque, enfim, você precisa desenhar um código, né, de informática para isso. Então, é extremamente complicado. Logo, eu sempre sou a pessoa que fica desconfiando na editora, né? Então, eu ficava sempre falando, por que diabos a gente vai usar uma ferramenta que ninguém nem sequer conhece, né? É uma ferramenta de tradição acadêmica e de tradição de exatas, né? Parece que no mundo da matemática todo mundo conhece LaTeX e é capaz de pilotar um LaTeX, né? E então eu ficava pensando nisso, bom, é um grande pepino. Agora, a gente também fez uma rede interna mista. A gente passou a trabalhar com muita segurança do ponto de vista da conservação dos nossos arquivos, né? E a gente perdeu muitas vezes arquivos inteiros de livros porque um programa ficou obsoleto, porque o formato em que ele estava gravado, né, se tornou impossível de trabalhar. Então, ela teve muitas vantagens, mas, de novo, eu acho que, assim, como aventura intelectual e negocial, foi incrível, né? Mas eu acho que ela resulta, no fim, contraproducente. Ela tem limitações, por exemplo, que programas da Adobe mais simples não têm, né? Muito embora ele seja um diagramador infinitamente mais eficaz do ponto de vista da composição de uma página, né? Ele é infinitamente mais sutil e mais refinado do que os programas da Adobe, porque, enfim, o que esses caras fazem todos é transformar em código um conjunto enorme de saberes tipográficos, né? Então, o LaTeX tem um desempenho excepcional. Ele compõe uma página irreprimível, entende? Assim, ele compõe uma página linda, né? Mas eu acho que, enfim, acontecia esse problema. Durante um tempo a gente tinha um programador no editorial. Então o nosso diagramador era um programador, né? Porque era um cara que conversa com aquela linguagem com muita facilidade. Vou estender um pouco a sua questão, né? Porque o mundo da edição de livros também mudou muito com os subsídios oferecidos pela internet, né? Então, uma coisa que eu falei numa outra ocasião também, num desses fóruns, a gente tem hoje um conjunto de regimes de licença muito mais amplo do que o do copyright ou do direito autoral, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um acervo de imagens livres na internet extraordinário, né? E na coleção de bolso, tudo isso foi importante, porque a gente precisava padronizar o máximo possível de processos, né? De forma que eu não tenho... O meu capista, ele não vai desenhar uma capa, eu tenho um template que é básico, então eu consegui baixar muito custo com isso. Agora, nós somos de humanidades. A gente aprendeu a fazer conta com o tempo. Assim, acho que a gente fazia, por exemplo, a coleção de bolsa era uma conta complexa. Quando a gente desenhava a ficha de custo da coleção de bolso, por exemplo, e também dos outros livros, a gente tinha uma ideia muito precisa de quanto aquele livro precisaria custar, se era possível custar isso que ele precisaria custar em relação ao custo editorial, em relação à expectativa de venda, por exemplo, né? Agora, como o Alexandre disse aqui na mesa anterior, é um segmento muito difícil de você aplicar fórmulas de sucesso,
né? Quer dizer, a gente não consegue prever muito mais além disso. Quando a gente faz uma ficha de custo, a gente tem uma expectativa de venda, né? De forma geral otimista, né? Porque a gente está apegado afetivamente assim a esse objeto, né? Tem isso, a gente fica acalentando em certo sentido um livro e tem um amorzinho quando ele chega, assim, né? Que vai passando. Quando eu comecei, era emocionante. Depois eu vou completar então um pouco a minha fala, dizer assim, como eu me aproximei da edição de livros, eminentemente porque eu amo literatura, né? Com o tempo eu me vi numa linha de produção. E aí eu pensava, puxa, não era essa a ideia, né? Estar numa linha de produção. Aí você passa um pouco a ter raiva assim do livro, porque você fala, poxa, acabei esse livro agora, nossa, que fofo, tchau, próximo, né? E um editor e as editoras são profissionais atrasados, né? Por definição, a gente está sempre atrasado e o livro está sempre fora do seu cronograma ideal, né? E daí eu comecei a pensar em mim como um despachante. Então eu encontrava os meus autores assim, por exemplo, o primeiro encontro era muito legal, era como um primeiro encontro deve ser, né? A gente está cheio de vontade de conhecer a pessoa, você já tem um tanto de admiração, você faz uma mise-en-scène da conquista, né? De se mostrar interessante, razoável. Depois essa relação entre autores e editores vai mudando, né? Mas depois disso, chegou um momento que eu começava a falar... foi um prazer conversar com você, esse foi o nosso melhor encontro. De agora em diante, a gente só vai tomar decisões objetivas, do tipo formato, papel, data de lançamento, convite, né? Eu passei a achar chato isso, porque, como eu falei, eu achava que a edição de livros, até um certo momento, me aproximou da literatura. Então, as edições que fizemos do Padre Vieira, e foram edições muito cuidadas, assim, naquele momento, a gente editou 50 sermões. Há muito tempo não se editava um grande conjunto de sermões do Vieira, que evidentemente ninguém lê, não é mesmo? A gente sabe que ninguém lê, né? Mas a gente fez um trabalho que para mim foi um aprendizado tão grande e suscitou um mergulho tão intenso na palavra, no texto do Vieira, que foi um desses momentos assim, foi revelador, foi engrandecedor assim para o meu repertório intelectual, né? Mas muitas vezes a gente passa a ter uma relação bastante fria, bastante objetiva com a coisa literária. O Fernando estava aqui falando dessa coisa da edição de literatura, né? E eu acho uma tragédia, Fernando, acho uma tragédia, acho super preocupante, né? Porque é muito subsidiário, né? Então, hoje, se a gente não tivesse... Hoje, se a literatura ainda não fosse um desses lugares que a gente considera decisivos na constituição do caráter, né, na compreensão do caráter brasileiro, né, eu acho muito improvável que as pessoas permanecessem lendo literatura, né? Muito embora eu tenha uma fé inabalável na palavra e na história. Eu acho que a gente conta história o tempo todo, né? A contação de história é legal. Esse livro do Jason Epstein, que ele começa falando isso, né? Ele falou, desde antes de existir letra, a gente já contava história, né? Então, no fundo, o livro veio guardar, né, uma coisa que já acontecia e que acontece nas nossas mesas, nas nossas casas, entre os nossos amigos, que assim, nós somos muito falantes, né? A gente conta muitas vezes a nossa história. Então, hoje eu olho assim, a editoria literária, né? Então, inclusive, eu acho que tem uma inversão, né, nessa coisa. A mesa anterior discutia essa questão da concentração, né? Eu acho gravíssimo assim, a concentração do segmento editorial no capital estrangeiro. O capital, vocês sabem, o capital não tem nacionalidade, não tem religião, o capital é incontrolável,
né? Então, eu vejo com muita preocupação os grandes grupos que estão sediados no Brasil, né? Muito recentemente, fortemente estimulados pelas compras governamentais, que são imensas, né? E que eu duvido muito que vão fazer qualquer contribuição para o mundo da cultura no Brasil, né? Eu tenho muitas dúvidas, assim, não acredito, de forma que eu acho que essa questão que apareceu antes, que é assim, dos editores pequenos, eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental. Eu não sou tão otimista quanto o Alexandre, sabe? Eu não sou, eu acho que é difícil pra caramba, mas eu queria dizer isso para vocês, assim, vão para as cabeças, abram editoras, criem projetos malucos, inviáveis, acho que é por aí que a gente tem que se mobilizar, né? Vocês vão ter que lidar, a gente tem que lidar com a questão da ficha de custo, do aluguel, do funcionário, né? Mas as editoras pequenas sempre tiveram um papel decisivo, assim, na captação, por exemplo, na percepção, né, da literatura. E nesse sentido, eu acho uma inversão, né? Na minha trajetória na Edra, assim, a gente nunca publicou muita literatura, de forma geral, assim, literatura brasileira, literatura contemporânea. Mas acontece uma inversão que ainda hoje se dá, né? Um autor como o Ferrez, né, ele surge numa pequena editora e, ao fazer sucesso, essa pequena editora imediatamente o perde para uma maior, né? Ao mesmo tempo, as editoras grandes, que deviam fazer esse papel de publicar autores jovens, de fomentar a continuidade de tudo, de forma geral, essas editoras não fazem esse papel, né? Então, até por essa coisa perversa, eu acho que a gente tem que ter muitas editoras pequenas, né? Eles falaram da Alemanha. Alguém me falou outro dia que na Alemanha, assim, você fala, putz, sou editor, há multidões de editores e editores. Um amigo falou, Yuri, em quarteirão tem 3, assim, é muita editora, né? E é muito legal, porque em grande medida, são projetos institucionais ou coletivos. Então, com esse meu cansaço do mundo da edição comercial, que é frustrante para burro, e aí eu quero que vocês saibam disso também, assim, é muito frustrante, porque eu sou, como o Alexandre, otimista, mas não tanto, sabe? Eu acho uma obscenidade o estado da cultura, assim. A gente tem cada vez menos espaços para as coisas mais relevantes. E eu falo assim, não estou querendo ser muito pessimista, eu acho que a alta cultura nunca teve um espaço muito expressivo, mas já teve mais lugar, né? Então, eu queria dizer isso, que eu acho que, assim, a gente tem que eu acho que o mercado passa por um momento de grande concentração. É difícil para um editor pequeno sobreviver, porque a gente tem um problema na estante, a gente está disputando a estante. Então, a Lília poderia falar como ela tem livros que são blockbusters. Então, é muito difícil a gente obter esse espaço expositivo, né, na livraria, que é decisivo. Por outro lado, hoje você tem muitas outras formas, né, de distribuição de um livro. Eu tenho visto muitas iniciativas que são lunáticas e interessantes, né? Tenho acompanhado um pouco a editoria alternativa, que eu acho que é um momento muito mais interessante, assim, da editoria alternativa do que da grande, enfim, do grande empreendimento editorial no Brasil. Então, eu tenho frequentado feiras, assim, olhado, e acho que a gente tem hoje uma facilidade muito grande do ponto de vista de ferramentas, né? Conheço pessoas que fizeram coleções inteiras numa impressora na sua sala, né? Bom, são iniciativas minoritárias, sem nenhuma dúvida, mas, em certo sentido, dão vazão para uma produção cultural que tem cada vez menos espaços nos grandes grupos, porque eles se profissionalizaram muito, né? Então, há 15 anos eu achava que o mercado, os editores da minha média, assim, precisavam de uma grande profissionalização. Hoje eu acho que o amadorismo tem as suas vantagens, tem o seu encanto, né? E que é possível você ter um empreendimento editorial sendo semi-comercial ou não comercial, né? Inclusive, a gente está falando aqui de algumas experiências, e o mundo da editoria hoje é muito amplo, né? É muito mais amplo. Existe, por exemplo, um segmento extenso de editoria institucional, né?
Então, eu queria falar isso, para ver se a gente consegue aumentar a temperatura da mesa. Dizer assim, eu acho preocupante, eu acho que as editoras que vêm para o Brasil vêm buscar um capital específico, não acho que elas estejam interessadas em fomentar a produção cultural no Brasil, né? Acho o Fernando, que é editor e poeta, assim, né? Acho que a poesia está fora do jogo, e acho ótimo que ela esteja fora do jogo. Hoje eu acho que nenhum poeta deixou de ser poeta porque uma editora o recusou, né? E se deixou, melhor assim, né? Então eu sinto falta de espaço, eu acho maçante um pouco, quer dizer, eu acho que iniciativas de editoras como a Estação Liberdade, a Autêntica, Martins Fontes, são muito mais escassas hoje, quer dizer, eu vejo muito pouco, eu vejo com muito mau humor editoras como a Intrínseca, por exemplo. Entendam, assim, eu tenho o maior respeito, eles sabem tudo, são caras incríveis, né? Mas eu ouvi uma anedota há alguns anos de um colega de mercado que teve uma reunião com diretores da editora Objetiva, né? Isso há 15 anos, sei lá. E os caras disseram para ele, e isso chocou, assim, nós não teremos catálogo. É um modelo incrível, né? É um modelo incrível, porque assim, não tem catálogo. O meu catálogo de 2016 não tá publicado em 2017. Isto é um modelo, eu reconheço que é um modelo, mas eu acho que é um modelo frontalmente diferente desse modelo, por exemplo, de uma editora como a Martins Fontes, que eu acho que tem um papel no desenvolvimento da cultura, tem um papel no fomento da cultura. Né? Eu não tenho nenhuma simpatia por esse tipo de editoria, e acho que a gente devia começar a falar em editoria no sentido de indústria cultural. Tem uma editoria que é pura indústria cultural, né? Que a gente não sabe no que vai dar. A gente sabe que vende, que é interessante, que mobiliza grandes massas e tal, mas eu não acho relevante. Eu acho relevante, por exemplo, o trabalho do Samuel León na Iluminuras com a literatura argentina. Eu acho relevante o trabalho de uma editora como a Berlendes e Vertecchia com a literatura italiana, né? Eu me ressinto da despersonalização das editoras hoje. Acho que o Brasil teve grandes editores de que a gente sabe os nomes, né? Caras que agregaram e mobilizaram grandes intelectuais em torno de si, em torno de projetos, né? Desculpem, eu me excedi. Vou passar para a Lília, porque acho que agora tem a ver. Desculpem, é um jeito de comentar. Praticamente uma defesa aqui, né, das editoras comerciais, talvez. Não, tô brincando. Não, tô brincando, claro. Não, e acho que vale a conversa. Só que, enfim, eu nunca tive essa visão, e acho que estando dentro de uma editora comercial, tanto na Planeta quanto na Companhia das Letras, acho que você vê que as coisas são um pouco diferentes. Você citou o Ferrez, que, enfim, foi publicado por uma pequena editora. Eu contratei ele na Planeta depois, e eu entendo qual é a sua crítica, justamente, você roubar um talento que foi despertado por uma pequena editora e que, enfim, depois não consegue manter. Mas a grande coisa que uma editora tem, e que eu acho que as pequenas não conseguem, e eu concordo totalmente com você, eu acho que precisam ter pequenas editoras, eu acho que elas têm um papel fundamental, e eu já falo disso. Mas eu acho que as grandes, elas conseguem dar visibilidade para um autor que eventualmente estava escondido. Eu acho que a literatura nas editoras comerciais, ela é muito mais para todos do que eventualmente ela é quando você publica para um nicho. Entendeu? Então você tem de fato a possibilidade de fazer aquele livro chegar a outras pessoas. É claro, eu acho isso. As editoras pequenas é uma dificuldade imensa. Não é fácil. Eu tenho 3 colegas do meu ano da ECA, que talvez até vocês conheçam, que fundaram uma editora. É difícil, mas, enfim,
tá indo e tá dando certo, e eles têm, às vezes, muito mais prazer que eu até no trabalho, mas isso é uma questão de perfil. Tem gente que tem um perfil empreendedor e vai se lançar nesse tipo de aventura, enfim, tem gente que não, tem perfil que gosta de trabalhar, tem gente que gosta de trabalhar com texto, tem gente que, enfim, vai acabar indo para o marketing e tudo isso, mas, por exemplo, editando a Sylvia Day, literatura erótica, eu tive a oportunidade de ouvir uma menina falando que foi o primeiro livro que ela leu na vida. Entendeu? Então, eu acho que, assim, pode ser, começou errado, ou enfim, mas ela começou, entendeu? Ao invés de estar assistindo a novela das 8, ela estava lendo Sylvia Day, ou estava imaginando, e estava viajando, e depois daquele livro, ela vai ler outro, entendeu? Então, assim, eu acho que não se trata só você publicar, enfim, talvez coisas relevantes culturalmente, eu acho que nem dá para falar, porque eu acho que é um julgamento, o que é ser relevante culturalmente, sabe? Eu acho que tem uma produção intelectual que tem um conhecimento incrível que merece ser publicado, e eu acho que a Companhia das Letras, inclusive, continua publicando isso, que foi o que eu falei. Tem livros que a gente paga, entendeu? Eu não sei se vocês viram esse livro do David Foster Wallace, que a companhia acabou de publicar, que é uma edição lindíssima. Foi cara pra caramba, e o preço que a gente colocou é um preço que, se a gente vender a tiragem inteira, ainda assim a gente não tem lucro. Então, assim, enfim, é um livro que a gente está fazendo porque a gente quer fazer e acha que vale a pena, e é um autor que precisa ser publicado, e vamos lá. Mas, por exemplo, você falou de poesia. A gente publicou ano passado a obra completa do Leminski, que, enfim, estava desconhecido e sei lá, abandonado praticamente. E foi uma obra que entrou na lista dos mais vendidos da Veja e que chegou a um público que não chegaria, talvez, se fosse publicado, enfim, mesmo pela Companhia das Letras, e talvez se não tivesse tido o trabalho de marketing que teve, a capa que teve, assim, eu acho que o trabalho que a gente tenta fazer agora na companhia, ele vai muito além de só colocar o livro na livraria. Ele tem todo um trabalho cultural que vem a agregar isso. Então, a gente faz lançamento, a gente coloca mesas, a gente faz eventos com livreiros, no sentido de explicar para o livreiro por que você está vendendo isso, por que a gente acha que essa obra é interessante. A gente entrega as obras, provas antecipadas para esses livreiros, no sentido de, conhece esse livro, fala o que você acha, discute, porque também você não dá prova antecipada se você não confia no seu trabalho. Então, tem essa coisa de você... que é uma coisa que às vezes a gente se depara. Você acaba tendo que formar os livreiros, porque a coisa com as livrarias é muito difícil. Então, isso acaba caindo na editora, e que eu acho que nem sempre... você precisa de uma estrutura para fazer. Não tem jeito. Você precisa da Sylvia Day, eventualmente, para bancar outros lançamentos. O caso da Intrínseca, que você citou, enfim... não sou de lá, tenho meus problemas como concorrente aí, mas acho que eles começaram como uma editora comercial. Acho que eles fazem um trabalho incrível com os jovens, porque, enfim, os jovens são muito ligados com a internet, então você fazer com que eles desliguem disso e comecem a ler, e fiquem na internet, às vezes, horas falando de literatura ou em contato com esses autores, eu acho uma coisa fantástica. E acho que, por outro lado, eles agora estão tentando formar um catálogo, eles publicaram o Capital, estão com a coleção do Hélio Gaspar, enfim. Então, acho que, às vezes, foi um começo de forma a ter capital para investir em outras coisas. Então, claro que também nada impediria deles ficarem com um público específico. Acho que não, acho que é só, enfim, formas de trabalho diferente. A gente dá para fazer uma pergunta mais... Olá, você vem até aqui, por favor? Eu acho que eu não alcanço você, talvez, não sei. Alcanço. Oi, eu queria fazer 2 comentários aí e ouvir o que vocês têm a falar. O primeiro é que eu já tive um blog literário e eu cheguei a ter parceria com a Intrínseca, mas aí não deu mais certo, eu parei, e eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre as parcerias que as editoras têm feito hoje em dia com os blogs, porque isso atrai muito o público jovem, e eu tenho visto mesmo essa coisa de que muita gente não lia e começou a ler
por causa da A Culpa das Estrelas, por exemplo, da Intrínseca. E a outra coisa que eu queria dizer é que essa coisa de o que é um clássico e o que é um best-seller, o que está no lançamento, é muito relativo. Porque, se vocês pararem para pensar, e a gente até fez um trabalho sobre isso ano passado, o Grande Gatsby, por exemplo, foi um super best-seller na década de 30, quando ele foi lançado, e hoje é considerado um clássico da literatura mundial. Então, não sei se isso interfere, é muito relativo, né? Queria só ouvir o que vocês têm a dizer, se tiver sobre essas coisas. Não, eu concordo. Eu acho que um best-seller você pode ter, enfim, de tudo, e isso não caracteriza uma literatura comercial ou não comercial. Enfim, acho que é isso. A Companhia das Letras tenta colocar o selo, né, Companhia das Letras, livros que não seriam necessariamente comerciais e que, eventualmente, acabam tendo espaço nas listas. Acho que é isso. Você, talvez, popularizar livros que, às vezes, não chegariam tanto a um público geral. Com relação aos blogs, é um trabalho que só cresce para a gente na editora. Hoje a gente tem uma pessoa que, enfim, ela... Tudo lá é muito... Enfim, as pessoas se envolvem em muitas coisas, mas ela cuida de... Também é uma ex-aluna da editoração. Ela cuida da seguinte, na parte de prospecção... A seguinte é o selo jovem, justamente, bateria um pouco com a faixa mais baixa da Intrínseca. Então, ela cuida de prospecção de novos títulos para esse selo, do marketing desse selo e da parte de blogueiros para toda a companhia. Então, ela faz justamente contato diário com os blogueiros, manda livros, manda provas. Uma coisa que eu nem sei se vocês têm noção, mas existe uma demanda enlouquecedora de marcadores de livro. É uma coisa incrível. Você fala para as pessoas, a gente não vai mais mandar eles falando. Aí surgiu a opção de mandarem envelopes já enfim, com endereço, já com selo, só para a gente colocar dentro o marcador e mandar para a pessoa. E a gente recebe milhares por dia. É uma loucura. Então, assim, e é isso, é esse público jovem que fez o seu blog, que tem uma opinião e que quer falar. E eu acho que o segredo disso está um pouco no diálogo que acaba aparecendo nas mídias sociais, porque você lê, você tem uma opinião que é diferente da outra pessoa e você quer conversar, você quer discutir, você quer saber, bom, enfim, eu gosto do que aquela blogueira recomendou, então eu quero ver que outra coisa ela recomendou. E quando a gente passa o livro para esses blogueiros, é totalmente nesse sentido, lê e dá sua opinião, ele pode gostar ou pode não gostar. Então, é um trabalho que para a gente é muito bom, porque é honesto. Entendeu? Você não ia recomendar um livro que você não ia gostar. Então, enfim, para a gente é ótimo e é importante. Sobre a questão do blog, a nossa área comercial, nossa área de divulgação, na verdade, não tem nenhuma conexão com essas novas redes sociais, com essas mídias. Ainda a nossa parte de divulgação, de marketing é muito tradicional, né? Os canais de comunicação, na verdade, um Facebook, né, em que a gente coloca os últimos lançamentos, em que a gente destaca a participação de um ou outro autor num evento científico, em que ele leva o livro. Então, vamos dizer que essa prática ainda, né, não está sendo muito adotada na nossa editora, né? São ações de divulgação, ações comerciais muito tradicionais ainda, né? Na verdade, é uma fragilidade até da nossa editora. A nossa área comercial e de divulgação ela é terceirizada, o que realmente acaba impactando na divulgação dos nossos livros. A gente não tem um controle, vamos dizer, total disso, né? E é uma questão que a gente ainda está, né, num processo de estruturação o tempo todo. Já fizemos outras experiências de assumir a área comercial, mas agora ela foi novamente terceirizada. Então, a divulgação mesmo, o contato com o público se dá basicamente
dos eventos de lançamento, nas feiras, nas bienais, nos congressos que acontecem mesmo dentro da instituição e fora também, né? Então, o contato com o público, leitor mesmo, ele está dentro da própria universidade ou em outras universidades quando a gente participa de eventos externos, né? E a questão do best-seller, na verdade, isso é um pouco difícil na nossa linha editorial, né? A gente tem um ou outro título que vende mais, mas nessa escala de best-seller que existe aí, realmente... isso realmente não se aplica à nossa editora, né? A gente não chegou... O nosso máximo de tiragem foi 5.000 exemplares, assim, em 2 edições de um livro que vendeu muito. Na verdade, não dá nem para tentar se enquadrar nesse modelo, né? A editora universitária é um segmento muito pequeno, a maioria das editoras são pequenas, e essa questão toda da divulgação, da distribuição, também é uma questão bem complicada, né? Eu não sou especialista nessa área, mas a gente sente que a gente tem pouco espaço no mercado, né? Vocês disputam o mercado, a gente ainda muito mais, é muito difícil a gente chegar, né? É mais um trabalho que a gente faz intramuros, na verdade. E, assim, e claro, aproveitando sempre os eventos científicos fora, enfim, até as feiras, claro, Bienal do Livro, e, enfim, até feiras externas que a gente consegue levar os nossos títulos e divulgar, mas a gente tem bastante dificuldade de se posicionar no mercado, de levar os livros para as livrarias. É bem difícil mesmo, livro acadêmico, livro científico... Ele é muito restrito e o mercado realmente, a recepção das livrarias não é muito boa para o nosso tipo de publicação, não. Eu acho que aí a gente atende exatamente essa a gente está, na verdade, nesse nicho de pequenas editoras que publicam coisas que não são de interesse, né, da massa, né, não é best-seller, então a gente... acaba atendendo aí o que o Yuri falou, né, de qual é o propósito da editora, qual é que precisa haver editoras pequenas, né, publicando que as editoras grandes não têm interesse. Então, eu acho que a editora universitária ela vem exatamente para preencher essa expectativa, né, de um leitor um pouco mais especializado, que quer um conteúdo de qualidade, enfim, o que é um texto mais específico. Então, a gente acho que preenche isso um pouco, né, as editoras universitárias. Eu acho que essa questão do clássico... Cadê a pessoa que perguntou? Ah, está aqui. Muitos autores que hoje são considerados clássicos do século XIX fizeram um grande sucesso de público, né? Muitos também faziam um grande sucesso de público e não são mais lidos, né? Então, eu só queria ponderar assim, que a questão não é tão relativa assim e não é subjetiva, né? Quer dizer, essa noção de clássico não se aplica à produção contemporânea, né? O que consagra um livro como clássico é o tempo, né? Então, não sabemos se a Sylvia Day e o Harry Potter se tornarão clássicos. Pode ser, né? Mas, dentre esses autores do século XIX, que faziam ou não faziam sucesso, começou a se formar um consenso europeu, digamos, né, em torno da relevância daquela produção. Então, acho que o Grande Gatsby sobreviveu por suas qualidades literárias, né? E muitos outros que fizeram sucesso no período dele não sobreviveram. Então, acho que não é tão relativo assim, né? E eu também não quero parecer muito preconceituoso. Eu estou falando das minhas preferências e da minha reflexão em relação ao mercado que eu enxergo e que eu já achei mais excitante, mais divertido. Hoje, por exemplo, tem uma quantidade de livros clássicos editados que é bastante satisfatória para um leitor de clássicos, né?
E eu acho notável, acho que precisa ter. A Companhia das Letras vem publicando na coleção Pretinha livros incríveis, né? Publicou Chaucer, coisas que eu acho incríveis. Eu estou falando mesmo do estado geral das coisas, eu acho, né? Eu acho que certas editoras publicam clássicos por profissão de fé na cultura, né? Eu olho a coleção de clássicos bonita da Estação Liberdade, muito francesa, assim, a coleção, acho incrível. Eu não sei se ela vende ou não vende, né? Eu acho que ela deve se sustentar depois de algum tempo nas livrarias. Mas eu estou falando dessa história, de que se você tem uma editora como... vamos falar de uma editora que não seja sua amiga. Se você pega, então, o exemplo da Objetiva, para ficar nisso, ela tem todo o direito de publicar o que ela quer, né? Não publica para um leitor como eu. E eu acho que uma editora, de forma geral, devia, em certa medida, publicar uma parte do seu catálogo sem um interesse principalmente financeiro, porque a gente tem coisas muito importantes. Eu vou ficar num exemplo, assim, as cartas jesuíticas do século XVI, né? É o conjunto de documentos semiliterários mais importante, assim, do Brasil no século XVI, né? A última edição relevante desses documentos foi em 1945, no 4º centenário da cidade de São Paulo. Por quê? Porque, bom, se entendeu que aquilo tem um valor cívico, né? E aí, enfim, o governo bancou essas edições. Então, eu acho isso. Eu tô aqui fazendo realmente uma distinção, assim, falando, olha, eu estou falando como leitor também de literatura e estou falando das coisas que me interessam mais e menos, né? Então, não vejo nenhum problema. E isso que você falou, eu acho assim, por onde a pessoa começa a ler, né? Nesse sentido, eu tenho o maior respeito pela Zíbia Gasparetto, que eu nunca li, e é uma das grandes vendedoras de livros no Brasil, né? E uma mulher que também é editora e tal. Respeito para burro. Eu não sei se é verdade que quem lê Zíbia Gasparetto vai ler outra coisa. Pode ser que sim, né? Mas não importa, seja como for. Quer dizer, eu acho que eu dou um valor absoluto para a leitura, né? Eu acho que a leitura humaniza, né? Seja autoajuda ou seja filosofia alemã. Bom, eu queria agradecer a vocês três pela presença, pelas discussões muito oportunas, pela presença do público muito legal, amanhã e à tarde. Espero que continuem para assistir o Thiago e a mesa dele daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigado, boa tarde.